Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, tá bom? Meu nome é Felipe, eu estou fazendo aí uma série de vídeos e respostas aos questionamentos dos ateus, né? Que são levantados aí principalmente no que se refere aos assuntos dos conflitos e da guerra no Antigo Testamento, das mortes que é citada ali de pessoas por mão de Josué, por Moisés também, e também alguns outros questionamentos aí em cima do Deus da Bíblia, tá bom? Eu não sou ligado a nenhuma congregação, não sou ateu também, porém sou uma pessoa que gosto de estudar e me senti aí na vontade de poder criar uma série de vídeos respostas para estarmos aí dando um esclarecimento a estes questionamentos que muitos ateus aí levantam contra a própria Bíblia no caso. Então, hoje vamos tratar aqui uma questão que às vezes algumas pessoas tentam fazer como se Deus ele não soubesse lidar com a situação, né? Para solucionar o problema no caso. Então, algumas pessoas, às vezes ateus, eles podem argumentar o seguinte: olha, por que Deus não permitiu com que os israelitas vivessem juntos com os cananeus, junto com aqueles povos, e eles se casassem lá, casassem seus filhos com as filhas dos cananeus e vice-versa? Por que não fez isso, né? Isso daí teria evitado, no caso, muitas mortes, não teria guerras, teria resolvido a situação de uma maneira muito mais eficiente. E aí, pessoal, será que realmente seria assim? Vamos verificar se era possível, né? Será que teria como os cananeus e os israelitas vivessem juntos, casassem ali, se misturassem naquelas terras, no caso? Bom, vamos ver isso aqui, vamos dar uma resposta bem esclarecedora para essas pessoas que trazem aí essa solução, tentando dizer que Deus seria incompetente no caso, que não teria conseguido resolver esse problema com uma maneira tão fácil que seria essa, né? Mas vamos verificar aqui, vamos lá. Será que seria possível? Então vem aqui a pergunta. Era possível evitar toda a morte, a guerra ali, no caso, com a convivência dos israelitas e os cananeus? Eles, no caso, dessem ali, casassem, né, os filhos deles e morassem juntos. Bom, vamos ver aqui, vamos começar. Bom, aí o que acontece, né? A gente precisa lembrar aqui, primeiramente, conforme já gravei uma série de vídeos aí, que já está na playlist do canal, que está na playlist Refutando Ateus. Deus adverte diversas vezes aos israelitas sobre as práticas do qual esses povos cometiam, que eles faziam no caso. Então, Deus falou para os israelitas que eles não deveriam cometer as práticas que esses povos faziam, por exemplo, práticas de relacionamento com animais, práticas de queimar criança no fogo, né? E adverte a respeito da influência corrompedora dessas práticas sobre a embrionária nação israelita na terra de Canaã. Pessoal, veja bem, aqui a gente já começa algumas questões que a gente precisa parar para pensar. Se os israelitas fossem viver juntos com os cananeus, ou seja, significaria que os cananeus eles iriam continuar com as mesmas práticas que eles sempre estavam fazendo. Eles iriam continuar com aquela sociedade pelo qual eles já tinham ali suas formas de culto, suas formas, seus deuses, suas práticas de relacionamento com animais, de queimar criança. Então os cananeus iam continuar com os hábitos pelo qual eles já tinham. E os israelitas iam chegar e tecnicamente não deveria se envolver com esses tipos de prática. Bom, aqui a gente já tem um problema sério, né? Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que os israelitas eles eram minoria. Eles eram um povo pequeno. E esses povos, eles eram povos enormes, grandes.
muitos grandes no sentido assim que eu falo, pessoal, de quantidade, né? Eles eram muitas pessoas, muito mais do que os israelitas no caso. Então, o que isso daí ia ter influência, ou seja, eles iam conseguir ao longo do tempo enfraquecer a identidade dos israelitas no caso e acabar corrompendo eles a também a cultuar e também a fazer essas práticas ao longo do tempo, porque o número deles era muito maior, eles iam prevalecer no caso. Então, conforme as práticas também de relacionamentos, né, com animais que Deus proibia, isso ao longo do tempo, os próprios israelitas, ao viverem junto com os cananeus, eles poderiam vir a se corromperem e também cometer esses certos tipos de práticas que o próprio Deus proíbe, outras práticas também como sacrifício de crianças. Então não é um argumento inteligente falar, né, que colocar os israelitas, aquele povo pequeno, para morar com os cananeus e eles vivessem juntos, e eles ali no caso casassem seus filhos e tudo mais. Isso daí seria um problema muito grande, porque ia corromper tudo aquilo que Deus tinha falado para que os israelitas não cometessem essas práticas. Eles estariam sujeitos a tentações a todo momento no caso. Imagina uma sociedade dessa que cometiam, por exemplo, incesto, bestialidade. Então você sai na rua ali, você vê um cara tendo relações ali com a própria mãe, com a própria tia, enfim, com a própria filha, com um animal ali. Você está vivendo no meio dessa sociedade, entende? Então, não é... Quando a pessoa ela coloca um argumento desse, um ponto desse para tentar resolver a questão, a situação, não resolve, entendeu? Na verdade aí só piora. Então, assim, conforme a gente vê lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 4, diz o seguinte: Deus diz que se os israelitas se casassem com a população cananeia, os cananeus desviarão seus filhos e de mim seguir para servirem outros deuses no caso. Ou seja, aqui Deus já estava alertando ele, olha, se os israelitas se casarem com a população cananeia, veja bem, os cananeus desviarão. Por que desviarão, pessoal? Porque eles eram a grande maioria. Eles eram muito mais numerosos do que os israelitas. E ao longo do tempo, tecnicamente, eles predominariam a seus ideais, os valores e as práticas abomináveis que eles tinham iam prevalecer sobre os israelitas no caso, e Israel ia perder a identidade e as orientações que o próprio Deus tinha dado para que eles não praticassem esses atos. Vocês conseguem entender isso? Então, quando um ateu ele traz uma solução dessa, um argumento desse, não faz nenhum sentido, não tem lógica, tá bom? Não tem fundamento. Por exemplo, em Êxodo capítulo 23, do versículo 33, fala o seguinte: não permitam que habitem em sua terra, caso contrário, levarão vocês a pecar contra mim, pois adorarão de seus deuses no caso. Certamente serás armadilha para você. Certamente será uma armadilha para você no caso. Ou seja, Deus aqui estava falando, olha, não permita que habitem em sua terra, caso contrário, levarão vocês a pecar contra mim. Então Deus estava falando, olha, se vocês conviverem juntos, esse povo vai levar vocês a cair em uma armadilha, e vocês pecarão contra mim, vocês se desviarão de mim, vocês se distanciarão de mim no caso.
É óbvio pensar isso, porque se eles eram uma cultura que já estava ali há mais de 200 anos, um povo que já estava ali há muito tempo, no caso, já estava com suas práticas enraizadas na mente, no coração deles, eram coisas que para eles eram coisas assim normais, essas práticas de incesto, de bestialidade, de relacionamento com animais. Imagina os israelitas que tinham que viver junto com esse povo e não fazer o que esse povo fazia. Quantos não se corromperiam com o passar do tempo, olhando e vendo esses povos ali, o vizinho fazendo os atos ali e tudo mais? Quantos não se deixariam ser comprados por essas práticas, pelas orgias e tudo mais? Entendem, pessoal? Então, não soluciona o problema dizer que se eles vivessem juntos, dariam para ter resolvido a situação. Não dariam. Entendem? Não dariam no caso. Por isso que Deus pede para que os israelitas expulsem esses cananeus, esses povos da terra, para que destruam eles como uma nação, entendeu? Destrua no sentido de não de matar toda a população, mas de expulsá-los, no caso, deles deixarem de existir como nação, entendem? Imagina, por exemplo, a cidade de São Paulo, uma posição aqui, uma cidade de São Paulo, a população seja expulsa dali, no caso, eles não morarão mais ali, eles serão levados para outra região, para outro local, no caso, para outro lugar. Então, a expulsão se refere a isso, e poderia ser qualquer outro exemplo, poderia ser aqui na minha cidade de Teixeira de Freitas, em qualquer outro continente, em qualquer outro lugar, entendeu? Então, só estou dando um exemplo aqui, metafórico no caso. Então, a questão da expulsão é justamente para que eles não convivam juntos, porque a cultura dos cananeus já estava impregnada na mente deles, e as práticas que eles faziam também, os deuses pelo qual eles acreditavam e serviam e queimavam seus próprios filhos, eles tinham esses hábitos. E esses hábitos eram justamente os hábitos que Deus proibia, no caso. Que Deus orientou os israelitas para que eles não caminhassem. E se eles vivessem juntos, certamente os cananeus corromperiam os israelitas, ou a boa parte deles, e essas pessoas se desviariam de Deus, no caso, fazendo aquilo que Deus abominava. Então, assim, em Êxodo 34:16 diz o seguinte: E quando escolherem alguma das filhas deles como esposas para seus filhos, e aquelas filhas se prostituírem com seus deuses, elas, veja bem, elas levarão seus filhos a fazerem o mesmo. Ou seja, olha só para vocês verem, para a gente analisar. Então, se eles morassem juntos, convivessem juntos no mesmo local e se misturassem, os israelitas seriam corrompidos, cara, porque eles iam casar os filhos deles com as filhas dos cananeus, por exemplo, e aí isso daí, com o passar do tempo, vai corromper a mulher, ela vai botar as práticas dela, eles são em maiores números, os mercados vai estar lá com estátuas e tudo mais, né, com questões ali de sacrifícios, na praça, em outros lugares, tudo vai estar voltado para a questão dos cananeus e das práticas que eles cometiam e faziam no caso. Então, o próprio Deus fala aqui, ó, e elas levarão seus filhos a fazerem o mesmo, ou seja, a cometer as mesmas práticas que os cananeus faziam no caso. Sacrificar a criança, de ter relacionamento com animais, bestialidade, incesto, entre outras coisas aí que eu já mencionei anteriormente. Então, não é uma solução inteligente, né? Não é uma solução inteligente. A pessoa fala, basta colocar lá eles para morar junto e que resolve o problema. Não.
Não resolve o problema, porque os israelitas seriam corrompidos, porque eles eram um grupo pequeno e esses povos perversos eram um número muito grande de pessoas. Ou seja, o número de cananeus era muito maior do que a população israelita, conforme a gente pode observar em Deuteronômio capítulo 4, do versículo 38, capítulo 7, do versículo 1 e 8, e também no capítulo 9, do versículo 1. Ou seja, ele sendo o número maior, no caso, de habitantes, os cananeus sendo o número maior de habitantes, a população de israelita, no caso, a pequena população israelita seria engolida pela cultura deles, no caso, pelos hábitos deles, pelas práticas que eles faziam, pelo tudo. E com o passar do tempo, eles estariam praticamente, os israelitas, igualzinho aos cananeus aí, com o passar de algum tempo, no caso, porque boa parte teria corrompido, pessoal. Boa parte seria corrompido, conforme o próprio Deus tinha mencionado no caso. Logo, se a minoria israelita morasse na terra lado a lado com os cananeus, misturando-se livremente entre eles, os israelitas correriam o risco de ser assimilados na cultura da maioria em que pratica atos imorais, de fatos criminosos que já estavam enraizadas neles, na mente, no coração, esses atos perversos e abomináveis, esses atos maus, esses atos terríveis de sacrificar crianças, de relacionamentos, de bestialidades, de incesto. Então, os israelitas, que eram minoria, eles seriam engolidos por essa cultura e eles perderiam ali a sua identidade e os seus propósitos, pelo qual Deus tinha dado a eles ali orientações, pela qual eles não deveriam fazer, no caso. Deus tinha dado a eles orientação manual que eles deveriam se abster dessas práticas imorais. E ao morar lado a lado com esses povos, acabou. Eles seriam engolidos pela perversidade desses povos, no caso. Tá bom? Eles seriam engolidos pela perversidade desses povos. Os cananeus, eles já eram um grupo muito grande de pessoas, seus hábitos e suas práticas já estavam enraizadas na cultura deles, na mente e no coração deles. Os israelitas simplesmente seriam assimilados na cultura dos cananeus, no caso. Então assim, nesse contexto, uma política de permitir casamentos, nesse contexto, certamente levaria à assimilação cultural. Entenderam, pessoal? A assimilação cultural. Olha, tire você mesmo um exemplo. Na maioria dos casos, a pessoa ela vai procurar ter um relacionamento, né? Aí vamos pegar aqui às vezes um médico se relaciona com outra médica ou procura alguém assim do nível intelectual dele. Tem exceções, mas na maioria dos casos é assim que funciona. Um cristão procura uma pessoa também, talvez da mesma congregação, para poder estar em um mesmo propósito. Então, por que essas pessoas elas tendem a ter esse racionamento mental para a questão do propósito da unidade deles serem forte, um só? Ou seja, agora imagina um israelita que Deus falou para ele: vocês não podem praticar, vocês não podem queimar criança, vocês não podem ter relacionamentos com animais, vocês não podem cometer incesto e outras práticas. Aí casa lá um filho de um israelita com uma filha dos cananeus lá, um filho e uma filha. Eles casam, pá. Esses povos têm culturas e valores diferentes, né?
Então já geraria ali uma confusão, e com o passar do tempo, os israelitas seriam assimilados na cultura dos cananeus, eles seriam engolidos, eles perderiam os valores, é, os valores pelo qual Deus tinha orientado eles, no qual eles deviam andar e guardar os estatutos de Deus. Então, o cenário que a gente pode estar analisando, se essas nações estivessem expulsas, no caso, e se assim um soldado de Israel se casar com uma mulher de uma nação distante, que já está expulsa, aí fazeria sentido. Por quê? Porque se Israel já expulsou esses povos perversos, tiraram eles das terras, expulsaram, se fosse o caso de acontecer dele casar, de um soldado de Israel casar-se com uma mulher desses povos, seria muito mais fácil para essa mulher, no caso, nesse contexto, é mais provável que a mulher que agora deixará sua casa e habitará em Israel seja assimilada na cultura de Israel, no caso, e não o soldado na cultura da mulher estrangeira, no caso. Vocês conseguem entender? Porque se simplesmente pegar a nação, o povo de Israel, melhor dizendo, aquele grupinho pequeno, e colocar para viver junto com os cananeus, eles seriam engolidos pela cultura dos cananeus, pelas práticas dos cananeus, pelos hábitos dos cananeus, no caso. Agora, se os israelitas expulsassem esses povos da terra, e caso acontecesse lá de um soldado casar com uma mulher de uma nação desses povos, seria mais fácil dela aceitar e ser integrada e mudar e ser assimilada, no caso, à cultura de Israel, no caso, com os valores de Israel, e não o contrário. Entendem? Porque agora, no caso aqui, seria Israel estaria em maior número, e ali uma mulher ia estar vindo, ia estar conhecendo os valores israelitas, no caso, os valores pelo qual Deus concedeu e orientou o povo de Israel a estar fazendo, no caso. Então seria muito mais fácil agora tratar, mudar ali a cultura errada que aquelas pessoas estavam fazendo. Seria muito mais fácil mudar ali a trajetória daquela mulher que caso casasse com um soldado israelita, no caso. Acredito que deu para entender aí a situação pela qual eu estou explicando. Outro detalhe também que a gente pode observar em questão à proteção da mulher, em Deuteronômio capítulo 21, do versículo 10 a 14, fala o seguinte: além disso, a lei fornece uma provisão graciosa para uma transferência de assimilação desse tipo. Então, assim, tinham leis que protegiam, no caso, a estrangeira, tinham leis que protegiam a questão do casamento, a questão da virgindade, da integridade física do estrangeiro, e também da pessoa da própria nação de Israel, no caso. Então, por exemplo, o estupro de uma mulher estrangeira ou qualquer intimidade sexual fora do casamento era estritamente proibido, conforme está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 14, em que a virgindade antes do casamento é tratada com grande seriedade na nação de Israel, no caso. Então, assim, o ato sexual fora do casamento era estritamente proibido, e também o estupro de uma estrangeira também era proibido na nação de Israel, entende, pessoal? Então, assim, caso fosse acontecer uma situação de uma estrangeira casar com um soldado israelense, no caso, ela teria ali os seus direitos garantidos, no caso. E seria muito mais fácil agora ela saber dos valores, né, mudar o coração e a mente dela, porque assim Israel já estaria estabelecido como um país, como uma nação, no caso, e
não estariam em desvantagem em questão numéricas. Os valores deles seriam predominantes no caso. Ao contrário, se caso eles vivessem todo mundo juntos, né? Visto que os cananeus eram muito maiores em números, muito maiores. Bom, vamos continuar. Ou seja, de fato, as escrituras hebraicas levam muito a sério essa luta da vida e morte pela própria pátria. Quando a gente fala em integridade nacional, pessoal, a gente está falando dos valores, a gente estamos falando dos hábitos, a gente está falando também, além da integridade nacional, a gente também fala da questão espiritual de Israel, né? Por quê? Porque os cananeus eles já sabiam que Deus tinha feito, o que Deus tinha feito pelos israelitas, que Deus tinha libertado os israelitas da mão de Faraó, no caso. Eu mencionei isso daí nos vídeos anteriores, né? Que os cananeus eles já estavam cientes que as terras pertenciam aos israelitas, no caso. Eles sabiam aquilo que Deus tinha feito, né? Então, a questão da integridade, esses valores seriam inegociáveis, porque o próprio Deus ele tinha orientado um povo, né, por meio ali de Josué, por meio de Moisés, por meio dos seus profetas, que eles não poderiam, em hipótese alguma, cometer essas práticas de queimar seus próprios filhos, de fazer seus filhos passarem pelo fogo e de adorar outros deuses ali, Baal, Moloque, entre outros seres, outros deuses de pedra, de pau, de madeira. E então assim, esses eram valores que estavam na integridade do povo, e era uma questão de integridade nacional no caso. Então, os israelitas não poderiam abrir mão desses valores, porque o próprio Deus conduziu eles e deu orientações, tá bom? Então, era muito importante. Eles não poderiam simplesmente deixar serem engolidos pela cultura dos cananeus que já estavam enraizadas. Lembre-se, mais de 400 anos, no caso, né? Só depois de 400 anos que Deus autoriza os israelitas de expulsarem, no caso, os cananeus, esses povos. E dentro de 400 anos, esses povos continuaram a cometer esses atos pecaminosos, essas práticas abomináveis, no caso, de queimar seus próprios filhos no fogo, e enfim, de várias outras séries aí de coisas que eu já mencionei no caso. Ou seja, qualquer coisa que ameaçasse rasgar o tecido moral e espiritual de Israel poderia ser comparada a um ato de traição em nossa própria época. Entendem? Qualquer coisa que ameaçasse rasgar o tecido espiritual de Israel poderia ser comparada a atos de traição em nossa própria época, no caso. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos ver aqui, quando o cidadão americano John deixou seu país para ingressar no Talibã a fim de lutar contra os americanos no Afeganistão. Agora imagina você, o cara ele era um americano, ele deixa o país dele e ele ingressa no Talibã, que é um inimigo declarado dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai lá, faz uma operação e captura alguns caras ali, e no meio deles está quem? Pois é. Entende a situação? Imagina que fosse eu ou você no lugar desse John aqui, e os Estados Unidos pega a gente. E aí, você acha o que vai acontecer? Nós seremos, no caso, certamente, isso vai ser certamente considerado um ato de traição contra o próprio país. Entendem? Tendo aí a punição até mesmo com a morte em determinados lugares, tá bom, gente? Então, assim, um ato de você trair a sua pátria, de você trair o seu povo, de você trair a sua nação, de você trair ali, é um ato que certamente vai ser considerado ali
pelo presidente, pela autoridade máxima, uma situação ali que é imperdoável no caso, tá certo? Então, outro exemplo que a gente pode estar citando, imagine também uma situação no século anterior, americanos John e Steele foram executados em 1950. E por que eles foram executados no caso? Por fornecer segredos nucleares à União Soviética. Isso daí foi considerado o quê? Uma grave ameaça à segurança e à integridade dos Estados Unidos, pessoal. Então, veja, valores integrados à nacionalidade de um povo. E aqui a gente está falando também dos israelitas, conforme eu tinha mencionado aqui, ó. Essa integridade nacional, esses valores, eles eram inegociáveis, porque o próprio Deus tinha estabelecido orientações e um manual pelo qual eles deveriam estar se portando. Seriam valores inegociáveis. Vocês não vão queimar os seus filhos, vocês não vão sacrificar os seus filhos a esses deuses, vocês não vão passar eles pelo fogo, vocês não vão cometer essas práticas abomináveis, entendem? Então seria a mesma situação aqui de trair o israelita, ir lá, pegar e passar o filho dele pelo fogo. Está traindo primeiramente ao seu superior, que quem seria aqui no caso? O próprio Deus, que é o legislador, que tinha falado para ele não cometer essas práticas, e depois tecnicamente ele vai ser ali punido pelos próprios habitantes, juízes ali da nação de Israel, no caso, que estaria fazendo ali o julgamento dessa pessoa por ter cometido um ato tão abominável. Seria considerado aí uma traição no caso. Do mesmo modo, do mesmo exemplo que eu acabei de explicar aqui. Então, nesse exemplo aqui que eu estou mencionando, né, é uma questão aí de fornecer segredos, segredos aí nucleares à União Soviética, custou aí a vida dessas duas pessoas, no caso, e isso foi considerado uma ameaça grave à integridade dos Estados Unidos. Então, os israelitas, eles tinham ali orientações pelos quais eles não podiam abrir mão. Esses dois rapazes aqui, eles abriram mão, né? Eles passaram, eles forneceram segredos. Eles abriram mão daquilo que eles não deveriam abrir. E os israelitas tinham princípios e valores que eles não poderiam negociar com os cananeus, que tinham práticas abomináveis que já estavam enraizadas há muito tempo na cultura deles, na mente deles e no coração deles, no caso. Então, a gente tem que analisar de tudo de uma forma muito bem contextualizada, de uma maneira bem clara e completa. A gente também pode pensar em alguém que tornou documentos valiosos, confidenciais, por exemplo, dos Estados Unidos, disponíveis nas redes sociais, na internet. Imagine que você fizesse isso, você que está aqui acompanhando, assistindo esse vídeo no caso. Imagine que você fosse um hacker e você tornasse esses documentos aí confidenciais do governo dos Estados Unidos disponíveis na internet, revelando aí segredos militares, enfraquecendo assim a segurança nacional americana. O que você acha que isso vai acarretar de responsabilidades para o seu lado? O que você acha que vai acontecer? Bom, você sabe o que vai acontecer. Então, é bem óbvio, né, pessoal? A pessoa vai ser responsabilizada, ela vai ser investigada, ela vai ser, se pega, dependendo da legislação do país, a pessoa pode ser condenada à prisão perpétua, pode ser presa em alguns lugares, até a pena de morte também seria aplicado no caso. Então, alguns outros pontos aqui importantes antes da gente continuar. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva aqui para poder
tá ajudando aí no crescimento do canal. E aí o YouTube também vai indicar para mais pessoas, tá bom? Se você já é inscrito, muito obrigado aqui pela sua inscrição. Que você possa sempre estar aqui acompanhando. Compartilhe aí com seus amigos e familiares também, para que eles possam se estar informando a respeito aí da palavra de Deus e do reino de Deus no caso. Dando continuidade, então, voltando aqui, pessoal, dando continuidade, tem uma passagem muito interessante lá no livro de 1 Reis, do capítulo 11, do versículo de 1 a 8, que a gente vai estar tratando agora. O que fala lá em 1 Reis, do capítulo 11, do versículo de 1 a 8? Vamos ver. Para mostrar que seria um problema muito grande os israelitas, que era um povo pequeno, morasse e convivesse juntos com os cananeus, que eram os povos e nações grandes, no caso, e eles perderiam seus valores e identidades. Eu resolvi mostrar aqui o texto de 1 Reis, no caso, no qual vai tratar aqui 1 Reis, capítulo 11, de versículo 1 a 8, que vai tratar sobre a questão de Salomão, de como que Salomão ele foi corrompido, né? O que aconteceu para que Salomão fosse se desviasse ali o coração e os propósitos dele do caminho do Deus verdadeiro. Então, fala o seguinte, abre aspas, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Continuando, e elas eram das nações sobre as quais o Senhor Deus tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, no caso. Então veja, Deus tinha orientado, já tinha dado orientações que não eram para os israelitas se envolverem com essas mulheres estrangeiras, porque elas corromperiam o coração do homem, no caso ali em si, e conduziriam eles a cometerem erros e a seguirem práticas no qual eram abomináveis aos olhos de Deus, e consequentemente seguindo aí outros deuses pagãos, no caso, e falsos. E no entanto, a Bíblia deixa bem clara que Salomão ele se apegou amorosamente a essas mulheres. E aí vem a pergunta: quais foram as consequências de Salomão ter casado com essas mulheres, com esses costumes e práticas de outros povos, no caso? Vamos descobrir aqui o que aconteceu com Salomão. E a Bíblia deixa bem clara que Salomão ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Salomão, como ele era um rei, né, ele teve muitas mulheres, muitas esposas e concubinas, no caso, e o que a gente vai reparar aqui é que elas o levaram a desviar-se. Justamente aquilo que Deus tinha falado lá atrás para os israelitas, né? Vocês não devem deixar os cananeus nas terras, vocês têm que expulsar eles. Porque se vocês derem os seus filhos para casar com as suas filhas, elas vão corromper o coração deles, no caso, levando ele a se desviar de mim e adorando outros deuses e cometendo ali suas práticas. Então, deixa bem evidente aqui que Salomão ele acabou, né, se desviando de Deus por causa que as mulheres corromperam o coração dele, no caso. Ou seja, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor,
o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então, Salomão ele acabou ali se deixando se seduzir por outros deuses, e as mulheres tiveram um papel importante. Agora veja bem, aqui a gente não está falando de qualquer pessoa, né? No sentido de que, porque a Bíblia trata Salomão, menciona ele como tendo da parte de Deus, ganhando da parte de Deus muita sabedoria. Seria ele considerado o homem mais sábio que já existiu no caso. Então, Salomão, que tinha toda essa sabedoria toda, ele foi laçado, ele caiu nessas armadilhas. E se tinha uma pessoa que não poderia cair nessas armadilhas, deveria ser justamente Salomão, pela inteligência dele, né? E mesmo assim ele caiu. Imagina os israelitas normais lá do período de Moisés ali, os habitantes comuns, que eu falo assim, que não tinha talvez ali uma conexão assim tão aprofundada com Deus. Seria muito mais fácil para eles se corromperem, né? E Salomão ele sabia das orientações, dos conselhos pelo qual Deus tinha dado a seu pai Davi, também das orientações que tinha dado para as suas gerações passadas. Ele sabia dessas situações. Então, a questão toda, veja que o próprio Salomão ele se deixou, ele foi laçado e ele caiu em armadilhas no caso. E aí fala, né, que ele já não era totalmente dedicado a Deus, no caso, como fora seu pai Davi. E ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, no caso. Então veja que Salomão, no final da vida dele, infelizmente aí, ele acabou adorando outros deuses, fazendo práticas e servindo ali as suas muitas mulheres, pela qual elas o corromperam ali a mente e o coração dele, no caso. E aí também fala que dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprovava, ou seja, Salomão fez práticas que Deus reprovava no caso, e ele não seguiu completamente a Deus como seu pai Davi tinha feito no caso. No monte que fica no leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Carmos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, no caso. Então veja, imagina lá o pequeno grupo dos israelitas ali morando juntos com os cananeus. O que ia dar? E os cananeus sendo um grupo aí de pessoas, um grupo muito maiores e muito mais numerosos de pessoas, o que acabariam com a identidade de Israel, com os valores pelo qual Deus tinha pedido para que os israelitas mantivessem, no caso. Veja que nem Salomão conseguiu lidar com isso daqui. Ele foi praticamente aí laçado, né? Foi laçado, foi conduzido, caiu nessas armadilhas. Ele mesmo mandou construir altares, no caso. Então veja, gente, seria praticamente a destruição da identidade dos israelitas caso eles fossem morar ali juntos com os cananeus. Não teria possibilidade alguma disso. Eles precisavam expulsar aqueles povos para que assim eles pudessem montar o próprio país deles, com os valores deles, com a integridade nacional deles, no caso, entendem? Então seria muito muito arriscado mesmo, eles morassem ali junto com os cananeus. Certamente seriam assimilados sem sombra de dúvida, E também fala que também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras. Veja o que Salomão estava fazendo. E que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Rapaz,
Pois é, né? Eu sei que aqui alguns vai falar assim, Filipe, mas ele casou com essas mulheres porque ele era um rei, ele tinha que criar a paz ali com outros reinos, no caso, para evitar as guerras. Bom, primeiro, a questão toda aqui é que ele se corrompeu, né? Ele se desviou daquilo que ele não deveria ter se desviado no caso. Então ele estava fazendo práticas que o próprio Deus condenava, que Deus não aceitava, que Deus abominava no caso. Então o problema aqui maior no caso seria justamente essa questão dele se corromper, né? O coração e a mente dele no caso. Então, ali fazendo práticas que Deus detestava, que Deus tinha falado para ele, também para o seu pai Davi, para o qual eles não deveriam estar fazendo no caso. Ou seja, para finalizar esse assunto, é bem óbvio, se os israelitas vivessem entre os cananeus e se misturassem livremente com eles, a própria identidade e integridade, chamado e destino de Israel seriam enfraquecidos. Um cenário comparável à traição no caso. Então, não daria para morar os israelitas ali, estiverem vivendo entre os cananeus, porque eles iam se misturar no caso, e a própria identidade e a integridade de Israel seria perdida. Como que eles iam conseguir se tornar um país, como que eles iam conseguir se tornar uma nação, como que eles iam conseguir manter a integridade dele morando com povos que eram extremamente numerosos, que já tinham práticas enraizadas e práticas detestáveis e abomináveis? Me responde. Não tem como, pessoal, tá certo? Então, esse vídeo foi um vídeo resposta, tá bom? A essas pessoas, principalmente ateus, que às vezes tentam trazer aí uma solução para essa questão de por que não deixou lá morar todo mundo junto, não precisaria ter guerra, não precisaria ter morte, no caso. Então, assim, não daria justamente por essas questões, por esses levantamentos que eu fiz aqui e que eu mostrei dentro desse vídeo no caso. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Peço que você, se caso seja novo, se inscreva aqui no canal. E se você está em cima do muro, né, não está sabendo se posicionar devido a esses muitos questionamentos que talvez você tenha na sua mente, ou que você viu aí em algum canal ateísta, você pode estar assistindo aqui a playlist do canal Refutando Ateus, que você vai estar sendo bem informado. E logicamente, né, eu trabalho com todo o contexto no caso, eu não trabalho com versículos isolados, e você vai conseguir compreender o assunto de uma maneira muito mais aprofundada, e assim você vai estar ciente de como tudo começou, esses processos de conflitos entre os israelitas e os cananeus. Você vai estar bem atualizado, tenho certeza que vai sanar aí suas dúvidas, tá bom? Então valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.